Eu quero desejar aos meus amados irmãos uma graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos vocês. Estamos gravando aqui mais um vídeo para as nossas devocionais todos os dias. Nós temos gravado vídeos trazendo a reflexão, as meditações da Sagrada Escritura, lições, temas, assuntos que são de muita relevância para nós, para o nosso crescimento espiritual. E desde já eu quero agradecer aos meus irmãos que têm nos apoiado nesse trabalho tão importante de 365 dias com Deus. O nosso objetivo é chegar no final desse ano de 2023, dia 31 de dezembro, gravando o nosso último vídeo e te incentivando todos os dias a ter um momento de quebrantamento, de confissão de pecado, de adoração, de meditação das Escrituras. E aqui a gente te dá uma base para você orar essa palavra, para você refletir sobre esses temas que tratamos aqui à luz da Escritura. Nós estamos aqui vendo algumas lições no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Deuteronômio é o livro, é a repetição, a renovação da lei, a repetição dos ensinamentos que Deus deu a Moisés para aquela primeira geração. E agora ele precisa repetir, ensinar uma nova geração dos filhos da primeira geração que morrera ali no deserto. Então, Deuteronômio está repetindo as ordenanças, as leis, os mandamentos do Senhor. Então é um livro muito precioso, muito importante, tem princípios aqui para a nossa vida espiritual ainda hoje, para a glória de Deus. Então hoje é a nossa devocional de número 63, hoje é sábado, hoje é exatamente 4 de março de 2023, tá bom? E hoje nós queremos então tratar com vocês aqui sobre os 10 mandamentos. Nós não vamos, evidentemente, falar minuciosamente sobre todos eles, mas nós queremos aqui mostrar para vocês a necessidade e a urgência de nós nos voltarmos para Deus, observarmos as suas leis e obedecê-las. Nós fomos chamados não apenas para sermos gratos a Deus, mas fomos chamados para a obediência. Porque eu posso agradecer a Deus, sim, e eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, mas gratidão não é apenas não fomos chamados para gratidão, mas fomos chamados para viver uma vida de obediência. Agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo essa gratidão tem que mover o nosso coração em guardar as suas leis e obedecer os seus mandamentos diante de uma sociedade que não obedece os princípios, diante de uma sociedade que leis, ordenanças, mandamentos é pesado, é algo arcaico, algo antigo, porque o ser humano quer viver a chamada sociedade alternativa. O ser humano quer viver as suas liberdades para fazer o que quer, para dar evasão à carne, aos desejos, ao mundo, porque afinal de contas a vida é nossa e a gente faz o que quer com ela. Mas o cristão que conhece a Deus, o cristão que conhece a Escritura, ele não pensa dessa forma. Por quê? Porque ele sabe que ele não vive mais para ele mesmo, mas ele vive para Deus, ele vive para o Senhor Jesus. Portanto, ele deve guardar os mandamentos, ele deve andar em obediência a esses mandamentos, porque de fato somos um povo separado e escolhido para a glória de Deus. O texto base hoje que você vai ler Deuteronômio capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo de número 5, do versículo 1 até o 5, do capítulo 5 de Deuteronômio. Nós vamos fazer a leitura na proporção que formos trazendo aqui essa devocional. Desde já, eu quero lhe pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que cada vídeo novo o YouTube mande para você, faça o seu comentário, me ajude a levar essa palavra ao maior número de pessoas possível e participe, escute a palavra, ore essa palavra, medite nessa palavra e faça o seu dia, faça o seu momento devocional dentro dessa palavra. Então o texto de hoje é um exemplo perfeito de como Deuteronômio ele repete
o que já havia sido dito para aquela primeira geração que saíra do Egito. Estamos falando aqui desde o começo que Deuteronômio é a repetição. Deus está ensinando através de Moisés aquela nova geração, porque aquela primeira geração que saiu do Egito, todos eles pereceram, morreram no deserto por causa da sua desobediência às leis, os mandamentos de Deus e por causa da incredulidade na promessa de Deus em dar-lhes a terra prometida. Eles não creram, eles duvidaram da fidelidade, do caráter de Deus, vivendo uma vida de desobediência. Então Deus, o justo Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre aquele povo. E eles morreram e pereceram no deserto. Mas a fidelidade de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, ainda estava de pé. A promessa da terra prometida. Então agora uma nova geração se levanta no deserto. E mais uma vez Moisés está ensinando, está repetindo todos os ensinamentos, as leis de Deus, as ordenanças de Deus para aquela nova geração. É responsabilidade nossa, pastores, líderes, pais, de ensinar os nossos filhos, não coisas novas, não novas revelações, alterando a escritura, procurando novas interpretações para o texto sagrado. Não é isso, irmão. O texto ele é antigo, mas nós fazemos uma ponte com esse contexto contemporâneo. A palavra é antiga, ela não pode ser alterada. Os princípios de Deus são antigos, são caminhos antigos, mas servem para toda cultura em qualquer geração. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser modernizada, a Bíblia não precisa ser reinventada, reescrita. Ela é a palavra de Deus. Portanto, o que nós ensinamos, o que nós aprendemos, não é nada novo. Você deve se preocupar quando alguém falar, quando um pregador, quando uma igreja, quando um grupo de pessoas, um pastor ou qualquer pessoa se levante dizendo que tem uma nova revelação da Escritura. Muito cuidado com essas novas revelações, porque os ensinamentos de Cristo não são coisas novas, mas são princípios que devemos todos os dias repetir, ler, estudar, meditar, ensinar, praticar. Todos os dias são verdades maravilhosas. Então Moisés está repetindo os 10 mandamentos, os mandamentos morais de Deus para o seu povo. Diferente das outras nações, o povo de Deus tinha leis a serem cumpridas, leis morais, que revelam o caráter de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, de bondade, de fidelidade, de santidade. O povo de Deus, ele tem princípios. Nós não somos um povo desordenado. Nós não somos um povo que vive ao seu bel prazer. Não. Há princípios, há leis morais de Deus que são inalteráveis. Não podem ser alteradas, não podem ser mudadas ao gosto do homem, ao gosto da igreja, ao gosto de uma denominação. Não. Esses princípios morais de Deus é para todas as gerações, em todas as épocas, em todos os momentos. E hoje, na nossa geração, esses mandamentos ainda estão de pé, ainda devem ser observados e obedecidos. Quem foi que disse que a nova aliança aboliu os 10 mandamentos? Não. Cristo Jesus falou sobre os 10 mandamentos. Houve um resumo do contexto dos 10 mandamentos, mas não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não terás outros deuses, honra o teu pai e a tua mãe, e muitos outros. Continua de pé esses princípios, porque são princípios que revelam o caráter santo de Deus e que identifica um povo que é separado no meio de outro povo, que somos nós, os eleitos de Deus, que fomos regenerados pelo Senhor Jesus. Então Moisés está repetindo os 10 mandamentos, que já foi falado lá em Êxodo 20. Se você pegar Êxodo 20 e comparar com Deuteronômio 5, é a mesma coisa. Moisés está apenas repetindo aos filhos daquela primeira geração. Então, primeiro, Moisés inicia o capítulo 5, aqui, a repetição dos 10 mandamentos, fazendo um modelo formal, chamando o povo, alertando o povo, chamando a atenção do povo, aumentando o tom para a seriedade do que ele vai falar. Não é brincadeira. Moisés vai falar para aquela nova geração. Ele vai anunciar os decretos e as ordenanças de Deus que devem ser obedecidos não amanhã, não depois, mas hoje, agora. É urgente.
É tempo, esse é o tempo. Tempos de crise, é tempo de obediência. Tempos de crise, é tempo de orar mais. Tempos de crise, é tempos de evangelizar mais. E Moisés está dizendo, olha, os pais de vocês morreram, e é para vocês essas ordenanças. Ouça, primeiro ele começa dizendo no versículo 1, chamou Moisés a todo Israel e disse, ouvi, ó Israel, ouça Israel. Moisés está chamando a atenção do povo. O povo precisa ouvir, o povo precisa estar atento à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos reverenciar a palavra. Eu acho engraçado, muitas vezes em cultos, quando a gente fala, a parte mais importante é a hora da pregação, em que Deus vai falar. E aí a gente percebe a falta de reverência dos irmãos. Os irmãos se levantam, outros saem, outros ficam mexendo no celular. Parecem até que não querem ouvir a voz de Deus. Mas isso é cumprimento da Escritura, comichão nos ouvidos, tampar os ouvidos para não ouvir a verdade de Deus, porque querem ouvir mensagens que massageiam o ego. Mas nós devemos estar atentos à voz de Deus. Por isso é que a mensagem que Jesus traz às igrejas do Apocalipse é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus está falando, a palavra de Deus está sendo pregada. Precisamos ouvir. E Moisés está dizendo, ouça Israel. Atentem para o que eu vou falar para vocês. É sério o que eu vou dizer para vocês. E ali logo depois Moisés apresenta os decretos e as ordenanças que deveriam ser obedecidos hoje. Era urgente, era necessário. A obediência tem que ser hoje. Precisamos nos despertar, precisamos voltar-se para Deus hoje, agora, nesse momento. Mesmo se tratando de uma repetição, a palavra de Deus é viva e permanece. Não é uma nova revelação, não são novas revelações. Inclusive as seitas que nós conhecemos hoje foram fundadas por novas revelações. Temos que ter cuidado com pessoas que tentam alterar o texto sagrado, fazer uma exegese, uma interpretação da Bíblia, uma nova interpretação daquilo que já está escrito. Não. O que Moisés iria falar para aquela geração já havia sido falado. Não era algo novo, era algo que deveria ser repetido, ensinado, inculcado, imprimido no coração e na mente deles. É a sã doutrina, é as leis morais de Deus. Mas a palavra de Deus, apesar de pregarmos sobre temas há tanto tempo, mas todos os dias a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus não se renova todos os dias. O que se renova é as misericórdias de Deus. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Ela é consolo para nós. A palavra de Deus é o alimento para nós. Todos os dias, a palavra de Deus, a Escritura é a dispensa do mordomo. Nós vamos aqui, encontramos alimento para todas as áreas, instruções, orientações bíblicas, histórias tão antigas, princípios tão antigos, mas tão atuais, que parece que foi escrito para os dias de hoje. Essa é a palavra viva, palavra poderosa, espada que corta, alimento que alimenta. Ela é viva, ela é luz para os nossos caminhos. Desprezar a palavra de Deus é morte espiritual. Deixar de se alimentar da palavra é morte espiritual, é queda na certa. Leis cerimoniais e civis trazem princípios para os nossos dias até hoje. Leis que são atemporã, que são contracultural. É a palavra de Deus, que foi aqui há mais de 400 mil anos atrás. Ora, coloque anos nisso. Mas continua viva, continua sendo princípio para nós, para o seu povo, para os seus eleitos. Então nós, servos do Messias, Jesus Cristo, que cumpriu a lei, devemos atentar para a sabedoria e as lições para a vida, mesmo que não se cumpram mais os seus rituais. A palavra de Deus sempre é atual. Ela não precisa ser atualizada. É claro que na nova aliança nós não precisamos cumprir os rituais cerimoniais dos sacrifícios, por exemplo. Porque Cristo foi o nosso sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais de símbolos no culto, no desenvolvimento do culto, da liturgia do culto. Porque tudo isso, todas essas liturgias, todos esses sacrifícios, todos esses tipos no Antigo Testamento eram sombras que se cumpriram, que apontavam para a revelação maior e completa de Deus em Jesus Cristo. É bom que saibamos disso.
Então eu não preciso mais usar um quipá na minha cabeça. Eu não preciso mais me vestir como um sacerdote. A gente não precisa ter mais uma cortina dentro do templo separando o lugar santo dos santos. Eu não preciso mais levar animais para serem sacrificados. Eu não preciso mais cumprir essas festas judaicas, porque a nova aliança, tudo isso no Antigo Testamento, apontava para Jesus, o Messias, aquele que viria para cumprir toda a lei, e ele cumpriu. Então a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, precisamos até hoje guardar esses mandamentos e em Cristo guardar a palavra, em Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito, viver essa nova vida, viver uma vida para a glória dele. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. Essa é a segunda verdade que nós encontramos no versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Deus é Deus de aliança. Ele fez aliança com o povo de Israel. E Jesus Cristo fez uma aliança com o novo Israel, com a igreja, que não há nem judeu e nem gentil. Uma única igreja. O sangue de Jesus Cristo selou essa nova aliança. Uma boa parte das pessoas que ouviam Moisés não haviam nascido quando o Senhor fizer aliança no Horebe. Mas ainda assim eles estavam incluídos nessa aliança. Hoje todo crente convertido, todo crente regenerado, todo crente que experimentou de fato a regeneração, nesse exato momento, ele tem uma aliança, uma nova aliança, mediante o sangue precioso de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Você e eu, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Aquilo que eles ouviram não era para os mortos, como diz aqui no versículo 3, não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Isso é para mim e para você. Somos nós, dessa geração, que temos o privilégio de estarmos aqui, e temos o privilégio de termos a Escritura. Já podemos ver o cumprimento da palavra em Jesus Cristo. Ele já veio uma primeira vez e voltará uma segunda vez. A sã doutrina, todos os princípios de Deus estão completos aqui, na palavra de Deus, no cânon, nos livros sagrados, de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. A revelação está completa. Só precisamos entender, buscar, orar e pedir a iluminação do Espírito Santo para compreender essas verdades. E aí temos uma aliança com o Senhor. E é para nós essa aliança, é para nós esses mandamentos, é para esta geração, é para nós que estamos vivos, é para mim e para você, que tivemos o privilégio de ter sido escolhido, chamado por Deus, e para os nossos descendentes. É por isso que devemos ensinar os nossos filhos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Hoje, Ele fala com cada um de nós face a face. Como Moisés falou aqui no versículo 4, face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. E até hoje Jesus continua falando conosco face a face, porque quando eu leio a Escritura, eu estou diante da face do Senhor, recebendo a sua palavra, ouvindo a sua voz na revelação escrita. Pela palavra de Deus, nós temos a revelação de Cristo e podemos falar com Ele face a face. Então leia a Escritura. Em vez de você estar procurando novas revelações, atrás de profecias, de profetas que profetizem, atrás de pessoas, atrás de movimentos de fogo estranho, pegue a sua Bíblia, meu irmão. Tira a poeira dela, passe horas a fios estudando, lendo, leia comentários bíblicos, se aprofunde na Escritura. E aí você vai ouvir a voz nitidamente de Deus. A revelação de Deus estará aqui. Fique atento à voz de Deus. Abra o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. A revelação de Deus escrita. Pare de meninice. Pare de estar procurando o movimento de A, B ou C. Profetize isso e aquilo. A maior profecia é a Escritura, meu irmão. É a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Escritura. Abra a Bíblia. E aí Cristo será revelado a você. Então nessa aliança Moisés foi o mediador. Como diz no versículo 5, nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, Moisés dizendo, para notificar a palavra do Senhor. Moisés fazia o papel de mediador, de profeta e mediador. Na nova aliança, nosso mediador é Jesus Cristo, não há outro. É o Senhor que fala conosco, através da sua palavra. Ainda assim, Ele é o nosso mediador perfeito. É Jesus o nosso mediador perfeito. E Ele é a própria face de Deus, a imagem do Deus invisível, como diz Colossenses 1,15. Jesus é o nosso mediador, é quem fala conosco através da Escritura, o Espírito de Deus que nos dá entendimento dessa palavra.
como é maravilhoso nós entendermos essas verdades tão preciosas para nós. Tudo o que o Senhor nos fala deveria ser recebido hoje com um solene ouça. Fique atento à voz de Deus, atente para os mandamentos do Senhor hoje, agora. Não deixe que o Senhor precise repetir, vez por vez, antes que você atenda. Que nós sejamos filhos obedientes e não filhos rebeldes, que precisam o tempo todo estar repetindo e repetindo e repetindo. Mas que quando nós ouvirmos a voz de Deus, precisamos atentar para essas verdades e praticar e vivê-las. Nossa vida e felicidade dependem das palavras de Deus. Avalie a sua vida por meio dessa nova vida que há na nova aliança em Cristo. Você já a tem? Você, que privilégio é ter Cristo como único mediador. 1 Timóteo 2,5. E ser visto por Deus como Cristo é. A palavra, os mandamentos do Senhor são para serem repetidos, ensinados e obedecidos. Amém? Vamos orar sobre isso. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus mandamentos. Obrigado pela tua lei. Ó Jesus, tu és o nosso mediador. O Senhor nos mostrou o caminho. E todos os dias temos o privilégio de ler, de entender a Escritura, pela sabedoria, iluminação do teu Santo Espírito. Ó Pai, que possamos levar tão a sério essas verdades, que todos os dias possamos nos quebrantar diante de Ti e andarmos em obediência a essa palavra. E jamais negarmos, meu Pai, jamais apostatar dessa verdade atrás de novas revelações. Mas esse caminho antigo, essas verdades antigas, que são novas para todas as gerações, possam ser obedecidas por nós, essa nova geração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você medite e obedeça os mandamentos do Senhor, que são antigos, mas que todos os dias as novas gerações devem atentar para essas revelações antigas, reveladas na Escritura. Amém.